Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem, encerramos o primeiro bimestre e nele nós aprendemos que no final da pré-história, os seres humanos desenvolveram a agricultura e passaram a se fixar em certos territórios e também a construir as primeiras cidades. Também aprendemos no primeiro bimestre que a pré-história termina com o surgimento da escrita, dando início à Idade Antiga, que é o período que nós vamos estudar hoje. Bem-vindos ao segundo bimestre, galera. Nesse bimestre, nós vamos estudar os povos e civilizações que surgiram durante a Idade Antiga e todas as suas contribuições. Essas primeiras civilizações surgiram por volta do ano 6000 a.C. Dentre essas civilizações que veremos no segundo bimestre, eu coloquei essas imagens aqui relacionadas. Por exemplo, nós vamos estudar Mesopotâmia, civilização hindu, fenícios, núbios, civilização chinesa e Egito Antigo. E aí, para a gente ter uma noção de onde surgiram essas civilizações, eu vou pedir para que vocês observem bem esse mapa. Então, primeiro eu vou colocar aqui a nossa localização. Nós estamos no Brasil, onde está marcado aí com essa estrelinha. Essas civilizações vão surgir onde eu demarquei aí com esse retângulo branco. Observem que essas civilizações vão surgir no continente africano, nessa região aqui que nós chamamos de Oriente Médio, e também aqui no continente asiático, nas regiões da Índia e China, principalmente. Se observarmos esse outro mapa aqui, que é um recorte daquele retângulo lá, branco, nós vamos observar o seguinte, que essas civilizações que eu falei para vocês se formaram em torno de grandes rios. Por exemplo, a civilização da Mesopotâmia, ela se desenvolveu em torno do rio Tigre e do rio Eufrates, que são essas linhas azuis aqui. Em verde está onde se desenvolveu essas civilizações, ok? O Egito Antigo se desenvolveu em torno do rio Nilo. A civilização hindu se desenvolveu em torno do rio Indo, tá? Que fica aqui entre Paquistão e Índia. Já a civilização chinesa se desenvolveu em torno do Rio Amarelo. Por terem se desenvolvido em torno de rios e por usar as águas desses rios em benefício próprio, essas civilizações vão ser chamadas de civilizações hidráulicas. Esse hidra aí significa água, ok? Mas por hoje nós vamos focar nos povos da Mesopotâmia. Então aqui eu coloquei alguns dos povos que viveram nessa região, como os sumérios, caldeus, os babilônios, os assírios e os acádios. Mesopotâmia não é o nome do povo dessa região, ok? Mesopotâmia é o nome desta região. Essa região se localiza entre dois rios importantes, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. Se observarmos esse mapa, atualmente esses rios se localizam nos países da Turquia, Síria, Iraque e Irã. Observem o seguinte, esse é o nome dos países atuais, tá? Eles não existiam nesse período da antiguidade. Eles vieram a ser construídos, essas fronteiras desses países posteriormente. Esses dois rios são tão importantes para essa região, gente, que a palavra Mesopotâmia significa literalmente entre rios. Essa palavra, né, esse nome foi dado pelos povos da Grécia Antiga. Mas qual era a importância de fato desses rios? Bem, esses dois rios vão garantir a sobrevivência desses povos com fornecimento de água e a fertilização dos solos promovidos pelos ciclos das cheias dos rios Tigre e do rio Eufrates. Como assim, professora? Observem essa imagem aqui. Esse daqui é o rio com seu nível de água normal. Nessa imagem aqui abaixo é quando o rio está cheio. Essa água que cai em forma de chuva ou derrete pelo degelo vai carregar todos os nutrientes que estão aqui na superfície do solo e todo o material orgânico, como folhas que estão aqui na superfície, para dentro dos rios, porque geralmente eles estão nas regiões mais baixas. E aí o rio vai ficar cheio de água e desses nutrientes orgânicos. Por onde o rio passar, ele vai levar esses nutrientes com ele, tá? E aí, como ele transbordou aqui, quando ele começar a baixar esse nível da água de novo, ele vai ter depositado aqui nas margens esse material orgânico que fertiliza esse solo e deixa ele mais propício
tá? Melhora esse solo para a agricultura, como vocês estão observando na imagem, que essa figura humana, né, preparando o solo para o plantio. Aqui é um boi que está arrastando esse equipamento aqui que nós chamamos de arado, que ele vai abrir buracos nessa terra para que essa pessoa aqui jogue sementes agora nesse solo que está fértil. Além disso, esses povos vão poder criar sistemas de irrigação para as plantações, que vão melhorar ainda mais a agricultura e também vão facilitar a criação de animais nessa região. Por conta dessa característica natural dessa região, esses povos vão construir grandes cidades, reinos e impérios nesse local. Então, nesse mapa aqui está o Rio Tigre e o Rio Eufrates. E cada pontinho vermelho desse aí é uma cidade construída por esses povos. Essas manchas que vocês estão vendo de diferentes cores são os vários impérios que vão surgir nessa região. Aqui eu estou mostrando para vocês como seria provavelmente essas cidades aí da Mesopotâmia. Então você está vendo aqui, a cidade foi feita perto do rio, porque depende da água desse rio. Fora aqui da cidade, vocês estão vendo os campos, né, de plantações. E aqui dentro, né, no meio desses campos aqui, vocês estão vendo pequenos canais de irrigação de água, aproveitando a água do próprio rio. Bem, como eu falei para vocês, nessa região viveram vários povos diferentes, mas eles tinham algumas características em comum. Por exemplo, geralmente a sociedade dos povos da Mesopotâmia se organizavam nesse modelo aqui. Aqui vocês estão vendo esse desenho, né, em formato triangular. Isso daqui se chama pirâmide social. Isso é um modo da gente explicar visualmente para você como se organizava uma determinada sociedade. Aqui nessa pirâmide social, quem está no topo tem mais poder político, econômico e social dentro dessa sociedade. Então, por exemplo, aqui, quem está no topo é o rei dessa sociedade. Quem está na base dessa pirâmide são os que têm menos poder social, político e econômico. E algumas vezes eles são, inclusive, excluídos sociais. Cada camada aqui, ó, tá vendo que tem uma divisão? Cada camada dessa pirâmide social representa um grupo social. Na sociedade da Mesopotâmia, o rei era a figura mais importante. Ele era considerado um representante dos deuses para governar o povo. Além do rei, havia também os sacerdotes, que eram responsáveis aqui abaixo do rei, eram responsáveis pelas cerimônias religiosas, arrecadações de ofertas para os templos. Também você tinha os nobres, os militares, que treinavam para manter o domínio do rei sobre a população e defender o reino de outros povos e realizar novas conquistas também, como os impérios lá que a gente acabou de ver. Abaixo desses e com menos privilégios, você tinha os comerciantes, os artesãos e os escribas. Então, eles formavam meio que uma classe média dessa sociedade. Os escribas, por exemplo, eram os funcionários do Estado responsáveis pela contabilidade e administração dos negócios do governo, como arrecadação de impostos. E eram os escribas que dominavam a escrita. Aqui na base da pirâmide, formando muitas vezes a maioria da população, você tinha os camponeses e os escravos. Os camponeses são as pessoas que vão trabalhar no campo e vão participar da produção agrícola. Já os escravos geralmente eram prisioneiros de guerra, eles não eram livres, não tinham liberdade. O seu dono é que vai determinar o que ele pode ou não fazer, inclusive determinar o trabalho que ele vai executar, que é um trabalho forçado. Além desse contexto que eu falei para vocês, dentro dessa sociedade, as mulheres não tinham nenhuma participação política e não podiam participar de nenhum cargo de poder. Falando um pouquinho sobre a economia dos povos da Mesopotâmia. Os povos da Mesopotâmia praticavam comércio em caravanas. Então, eles levavam os produtos da Mesopotâmia para outras regiões e traziam dessas outras regiões produtos que só existiam lá para serem vendidos na Mesopotâmia. Além disso, na Mesopotâmia, eles praticavam agricultura, criação de animais, também artesanato de tecidos, carpintaria, metalurgia e joias, e também cerâmica. Aqui vocês estão vendo alguns artefatos de cerâmica da Mesopotâmia. E eles faziam isso por meio da troca de produtos, tá, gente? Nesse início aí da antiguidade,
você não tinha moedas ainda. Um pouquinho sobre a religião na Mesopotâmia. A religião aqui a gente está estudando como um aspecto cultural desses povos, ok? Então, os povos da Mesopotâmia eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Aqui eu coloquei alguns exemplos de alguns dos deuses, né, venerados aí na Mesopotâmia antiga. Vocês vão perceber que os deuses aqui da Mesopotâmia antiga, eles representavam fenômenos da natureza ou sentimentos humanos. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as principais contribuições dos povos da Mesopotâmia. Mas antes disso, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: muitas vezes nós olhamos para os povos da antiguidade como se eles fossem menos desenvolvidos ou como se eles não tivessem o nível de conhecimento que nós temos hoje. Mas eu queria que vocês mudassem um pouquinho esse olhar. Por quê? Nós estamos julgando esses povos de acordo com os nossos padrões de vivência, né? De tecnologia atual. Mas você já parou para pensar que se não fosse a descoberta desses povos, nós não chegaríamos onde nós chegamos hoje? Então, cada descoberta, cada experiência desses povos no período antigo foi de extrema importância para nós. Eles contribuíram para a nossa vida de forma direta e indireta, e muitas vezes a gente não percebe. Por exemplo, os povos da Mesopotâmia dominavam a astronomia. Eles conseguiam prever um eclipse solar e lunar com muita precisão, somente com a observação dos corpos celestes. Então, por exemplo, hoje em dia a NASA ou outros institutos que estudam aí os astros, né, observam o céu e o universo, conseguem prever o aparecimento de cometas, o aparecimento de eclipse solar ou lunar por conta dos registros que esses povos deixaram na antiguidade. Porque esses fenômenos geralmente são cíclicos. Então, por exemplo, determinado cometa passa pela Terra de 75 em 75 anos. Por quê? Porque os povos desde a antiguidade registraram esse fenômeno pela primeira vez, depois outro povo da antiguidade registrou há 75 anos depois, e depois, quando a gente chegou esses vestígios desses povos para nós conseguimos perceber isso. Outra ciência aí, né, outro conhecimento humano que se desenvolveu muito na região da Mesopotâmia foi a matemática. Isso daqui é um registro de um cálculo matemático. Cada risquinho desse daqui significa um número que está sendo calculado. Aqui ao lado está uma das primeiras formas de registrar um número, nas primeiras formas de escrita desenvolvidas pelos povos da Mesopotâmia. Então, na Mesopotâmia, por exemplo, o número 1 se escrevia assim, o 2 assim, o 3, o 4, o 5 e assim por diante. Os povos da Mesopotâmia também, eles já dominavam as 4 operações e desenvolveram esses cálculos, como a soma, a subtração, a divisão e a multiplicação. Além disso, uma invenção muito importante da Mesopotâmia antiga, a roda raiada, que é essa roda aqui, ó, tá vendo que ela é vazada aqui por dentro? Essa conexão entre esse aro externo e esse eixo, que torna a roda muito mais resistente, muito mais difícil de danificar e de estragar, ok? Essas rodas aqui foram tão eficientes quando descobertas, quando desenvolvidas na Mesopotâmia, que elas passaram a ser usadas por todos os povos da antiguidade para mover as suas carroças de guerra. Tornou a guerra muito mais eficiente contra o inimigo. Por quê? Uma pessoa ia dirigindo essa carroça aqui, que os romanos depois vão chamar de biga, e vão fazer competições com esse tipo de carroça, e uma outra pessoa ia com arco e flecha atrás, atirando no inimigo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre 2 povos da Mesopotâmia que eu vou destacar aqui. Não dá tempo de falarmos de todos, são vários. Os sumérios foram os primeiros povos a se estabelecer nessa região, e eles fundaram as suas cidades por volta de mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo. Essas cidades aqui, ó, foram as principais cidades dos sumérios. A cidade de Ur é considerada a cidade mais antiga do mundo. Ela não existe mais. Você tem alguns vestígios dela, mas ela não existe mais. Essas cidades tinham uma característica muito diferente. Por exemplo, nós chamamos elas de cidades-estados. Por quê? Cada cidade dessa tinha um governo próprio, elas eram independentes entre si.
elas não dependiam umas das outras, elas não respondiam a um governo central. Então, por exemplo, a forma que o Ur se organizava era diferente da forma que o Uruk se organizava, mas as duas cidades eram dos povos sumérios, mas o governo de uma não interferia na outra. Além disso, os sumérios desenvolveram métodos de controlar as forças das águas do rio Tigre e do rio Eufrates, por meio do uso de barragens, reservatórios de águas e canais de irrigação. Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo, ó, que eles estão aproveitando a água do rio para irrigar suas plantações. Hoje em dia, para a gente, isso daqui é uma coisa muito simples, mas nesse período, gente, isso aqui era uma coisa revolucionária. Então, aqui eles conseguiam, por meio dos canais, fazer com que essa água chegasse a grandes distâncias, né? Nos locais que eles precisavam que essa água estivesse. Outras construções sumérias que se destacaram são os zigurates. Os zigurates eram monumentos religiosos com locais para armazenar cereais, que geralmente eram pagos ao templo como tributo, né, pelos seus fiéis, e também com locais para observação astronômica. Eles tinham essa forma piramidal aí, só que era uma forma piramidal em andares escalonados, né, como se fossem algumas escadinhas. Não é como a pirâmide egípcia. Aqui em cima você está vendo o zigurate da cidade de Ur, tá? Você está vendo aqui que ele já, a parte dele aqui em cima já foi destruído, até porque isso aqui é muito antigo. Isso daqui ainda existe lá no Iraque, ok? E aqui é o desenho de como ele deveria ter sido quando foi construído. Os sumérios também foram responsáveis por inventar um dos primeiros modos de escrita da humanidade, que é a escrita cuneiforme. Aqui, ó, vocês estão vendo um desses vestígios históricos dessa escrita. Aqui ao lado era como você escrevia essas palavras, tá, em escrita cuneiforme. Essa escrita ela foi criada diante da necessidade para manter o controle sobre a contabilidade dos palácios reais e templos. Aqui nessa imagem, nesse vídeo, vocês estão vendo como era feita essa escrita. Então, na Suméria, a escrita era desenvolvida nessas tabuinhas feitas de argila úmida, que depois que você escrevia o que você queria, você colocava elas no sol para secar e assim ficar registrado. Por quê? Porque nesse período ainda não existia papel. O papel ainda não tinha sido desenvolvido. Para escrever, você usava uma espécie de palito afiado com extremidade triangular, com formato de cunha. Por isso essa escrita recebe esse nome de escrita cuneiforme, como vocês estão vendo aí na imagem. Interessante, né, esse vídeo? Outros povos muito importantes para essa região foram os povos babilônios ou amoritas. Os babilônios tinham origem na cidade da Babilônia. Esse povo fundou um dos primeiros impérios da Mesopotâmia sob a liderança do rei Hammurabi. Os babilônios também são famosos pelos seus jardins suspensos da Babilônia. Isso daqui é um desenho de como teria sido esses jardins suspensos, tá? Então era mais ou menos como se fosse esse prédio. E aí eles fizeram essa construção toda com um paisagismo de jardinagem. Os povos da antiguidade deixaram alguns registros dizendo que esses jardins eram belíssimos, eram uma das coisas mais bonitas que eles já tinham vistos. Tanto é que eles eram considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Só que, infelizmente, eles não existem mais. Eles foram destruídos pela ação do tempo, das guerras e da humanidade também. Outra contribuição dos povos da Babilônia foi o Código de Hammurabi, que foi um código de lei feito pelo rei da Babilônia, Hammurabi, que organizou esse código de leis que já existiam na época, mas não estavam reunidos. Então, ele reuniu todas essas leis. Esse conjunto de leis estipulava o seguinte, que quem cometesse um crime ou um determinado delito deveria ser punido de maneira equivalente e proporcional ao dano que havia cometido. Por exemplo, se eu machucasse alguém, essa pessoa tinha o direito de me machucar. Se eu tivesse roubado alguém, essa pessoa tinha o direito de me prejudicar de alguma forma, tá? Tanto que esse conjunto de leis ficou conhecido como com o lema olho por olho e dente por dente. Aqui vocês estão vendo esse conjunto de leis, né?
registrado com a escrita cuneiforme, está registrado aqui nessa escultura de pedra. Então, galerinha, por hoje é só. Na próxima aula nós vamos falar sobre povos da África Antiga, principalmente sobre o Egito Antigo. E aqui ao lado vocês estão vendo, sim, uma múmia numa exposição que está ocorrendo aqui em Brasília, no CCBB. Só que por motivos da pandemia, em certos períodos ela está sendo fechada por questões de segurança, né, gente? Pela saúde. Então, saúde em primeiro lugar, mas é uma exposição interessantíssima. Também na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre múmias egípcias.